Vamos ler o Salmo 127, Salmo de Salomão, chamado Cântico de Peregrinação. Temos lido várias vezes Salmo, e hoje vamos ler novamente, em referência às crianças, aos filhos. A palavra de Deus aqui nos traz uma revelação, uma instrução muito importante sobre a educação das crianças, formação das crianças. Salmo 127. Lendo aqui no Almeida século 21. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche sua aljava, quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. A King James traduziu o versículo 3, dizendo que os filhos são um presente de Deus. E é verdade. Que presente maravilhoso. Flechas batistas. Por ser hoje dia da criança batista, vou falar um pouco sobre flecha, que a criança, o filho, é uma flecha. Esses dias preguei sobre isso no aniversário da Ana Clara. E eu aprendi muito estudando um pouquinho mais no hebraico sobre flecha. E é uma lição muito preciosa aqui. E de acordo com o ECA, o nosso chamado Estatuto da Criança e do Adolescente, criança é a pessoa que tem até 11 anos de idade e 11 meses. Por exemplo, né, o Josué, nosso baterista hoje aqui, hoje ele foi promovido a adolescente. Até ontem ele era criança. Completou 12 anos, deixa de ser criança, e aí passa a ser adolescente. Então, criança é quem tem até 11 anos, 11 meses. Não completou ainda 12 anos. Parabéns pela promoção, José. Não é mais criança. Então, essa turminha agora é chamada geração alfa. Eu preguei algum tempo atrás sobre as gerações, né? Baby Boomers, que é a nossa geração dos que nasceram até 60. E depois a geração X, Y e Z. Essa geração alfa agora são geralmente filhos da geração Y. E é muito interessante estudar as gerações. Eu fui estudar um pouquinho essa semana, que os estudiosos estão falando sobre a geração alfa, porque eu não tinha ainda me preocupado com isso e aprofundado um pouco a respeito disso. É interessante. A geração alfa, segundo os pesquisadores, batizada com esse nome, usando a primeira letra do alfabeto grego, porque lembra que a geração Z é o último do alfabeto, né? Então eles escolheram agora começar com o alfabeto grego, geração alfa. Isso significa que essa geração é nascida totalmente no século 21. Toda essa geração aí nasceu no século 21, quando nós tínhamos a outra geração ainda pegando um pouco do século 20. E geralmente essa geração tem pais mais velhos, unidades familiares menores, geralmente um só filho, às vezes uma só criança. Porque filho realmente é um presente de Deus. Uma criança é um presente de Deus. Então essa criança, os alfas, vou me referir a eles hoje como os alfas, estão nascidos num mundo bem diferente do meu, das gerações que vieram depois, X, Y e Z. Por quê? Especialmente porque os alfas, eles nasceram num mundo já totalmente tecnológico. Totalmente tecnológico. Eles estão imersos na tecnologia desde o primeiro dia do nascimento. Já lá no ventre, pelos esses ultrassons modernos, né? Tanta tecnologia que a gente fica até impressionado. E eles, por isso, são chamados, os alfas, de nativos digitais. Nativos digitais. Eles crescem num ambiente totalmente tecnológico,
e as suas vidas estão integradas à tecnologia. Por isso faz dessa geração uma geração diferente. Não existe para os alfas a diferença entre vida real e vida digital. Para mim é uma tremenda diferença entre vida real e vida digital. Sou da geração Baby Boomers. É tremenda a diferença. E as outras gerações veem alguma coisa intermediário. Mas para as crianças hoje, alfas, não existe diferença entre vida digital e vida real. Você precisa entender isso, vovô, vovó, pais, tios, para entender a mente de uma criança que nasce mergulhada na tecnologia. Mark McCullough, sociólogo australiano que cunhou essa expressão geração alfa, diz que essas crianças estão crescendo num mundo que muda rapidamente e isso está influenciando diretamente as suas vidas, por causa da era digital. Essas crianças são influenciadas e isso tem muita implicação na forma como ela aprende, como ela comunica e como ela interage com as pessoas. As crianças, os alfas, se sentem mais confortáveis navegando num tablet, num celular, falando com um assistente de voz. Sabe aquele assistente de voz? No Bradesco tem um lá chamado Bia. Eu entro no site do INSS para ver como é que está a minha aposentadoria. Lá você andou, você não andou, né? Tem lá, clica aqui, fale comigo. Eu olho aquele robozinho lá e falo não. Não vou falar com inteligência artificial ainda não. Enquanto eu puder resolver manualmente, fazer minhas perguntas, ver os processos ali, eu vou agir de uma forma mais real possível. Mas essas crianças, elas preferem falar com um assistente virtual do que falar com uma pessoa. As crianças, elas preferem algo até virtual, algo que não tenha um contato físico diretamente com uma pessoa. E os alfas, então, valorizam muito isso, e também eles valorizam muito mais do que objetos e bens materiais. Eles valorizam mais essa conexão virtual. Nossas gerações antigas, a gente valoriza mais o que bens materiais. Uma casa, adquirir um patrimônio, ter o dinheiro no banco. Essa geração não, eles não estão ligados com essas coisas, estão ligados mais com coisas virtuais, coisas mais digitais, coisas que não são tão reais como são para nós. Elas carecem, portanto, por causa da rotina muito corrida, a aproveitar cada momento com os pais. Os pais precisam estar atentos a isso com as crianças. Elas precisam de momentos com os pais, momentos que podem fortalecer as relações afetivas entre pais e filhos. E essas crianças, elas têm o poder de inventar, elas têm o poder de interagir e se conectar sempre. Mas como os pais são importantes para elas, elas valorizam esses momentos com os pais. As crianças alfas são muito observadoras, elas são muito inteligentes. Estudiosos dizem que porque elas têm acesso a mais informação do que nós tínhamos, elas têm o Dr. Google ao ponto de estar a seu alcance e fazer uma pergunta, o assistente virtual responde na hora. Ela liga lá, alô Google, faz a pergunta e já tem a resposta, a informação no momento exato. Assim como a gente faz uma pesquisa, fazendo uma pesquisa, a gente fazendo uma consulta. Então, como elas são estimuladas constantemente, tanto por pais que estão melhores formados, como também por toda essa informação que existe ao seu alcance, por isso elas parecem ser mais inteligentes do que nossas gerações anteriores. Nós não tínhamos tanta informação, nós não tínhamos acesso. Quando alguma família conseguia comprar uma Barça, eu lembro, era o sonho de toda a família, ter uma Barça em casa. Sabe o que é uma Barça, criança? Criança, vocês que têm até 11 anos aí, sabe o que é uma Barça? Vocês não sabem. Vocês não sabem o que é uma Barça. Nós sabemos o que é uma Barça e o valor que tinha uma Barça. Uma Barça era uma enciclopédia chamada britânica Barça. Tudo que a gente queria saber estava dentro da Barça. Então, quando a gente não tinha a enciclopédia, a gente ia na biblioteca da escola, na biblioteca municipal para fazer a pesquisa, para responder as perguntas do professor.
Você faz o quê? Você pega o celular, mamãe, presta o celular aí, faz a pergunta, o Dr. Google te dá a resposta das fontes. Se você sabe pesquisar bem e encontrar fontes precisas, você vai lá e faz uma boa fundamentação da sua pesquisa. A gente não tinha isso. Então, por isso parece que vocês são mais inteligentes. Vocês têm condição de fazer muitas conexões 100% do tempo. E isso faz com que vocês, porém, por outro lado, estejam as crianças, muitas não estão aqui, né, as que eu estou me referindo, estão sendo bombardeadas com estímulos visuais, com estímulos sonoros, estímulos interativos em qualquer lugar, em qualquer momento. Isso é uma coisa que preocupa o desenvolvimento, as suas habilidades, e elas precisam, então, do socorro dos pais, os professores atentos a isso, os professores na escola bíblica dominical, aqui na igreja, a entender que a capacidade delas de concentração e paciência que precisa ser focada. Porque naquele mundo digital elas não conseguem desenvolver essa capacidade de paciência. Elas não conseguem desenvolver a capacidade de concentração, porque elas não têm tempo para isso, não têm estímulo para isso. Mas como são livres e versáteis, elas muito questionadoras, elas são hiperconectadas, elas precisam da nossa vigilância constante e ajuda para que possam desenvolver paciência. Calcula-se que daqui até 2025 serão 2 bilhões dessa geração alfa. 2 bilhões de seres humanos. A visão do mundo para os alfas, começando por seus pais, está constantemente conectada à internet. A internet é a extensão da sua vida. Olha só o que os estudiosos dizem, que a tecnologia é uma extensão da sua vida, uma extensão da vida da criança. Isso é perigoso, irmãos, porque depende o caminho e por onde entra e se conecta, isso pode ser morte ou pode ser vida. Eu vi uma criança essa semana, fui ao açaí fazer as compras do mês, falava com a Cidinha em casa quando cheguei, eu fiquei impressionado. Uma criança em torno de 1 ano e pouco, estava sentada no carrinho, no lugar da cadeirinha da criança pequena. Enquanto ela estava com o celular na mão, ela estava feliz. A mãe pegava o celular para fazer alguma coisa, pagar a conta, não sei se ela estava mandando um pix, alguma coisa, e por 2 vezes ela pegou o celular da criança, a criança chorava desesperadamente. Me parecia que estava com uma dor horrível dentro dela, ao ponto de gritar, e de longe as pessoas ouvirem o choro, o grito daquele menino. Bastava a mãe devolver o celular para ela, ela voltava ao normal. Parece que voltava à vida. Parece que sem o celular ela perdia a vida. Mas ao ter o celular de volta, a tecnologia na mão, ela parecia voltar à vida, parecia voltar a respirar normal. É isso que eu estou olhando que o especialista está dizendo. Que para essas crianças alfas, a tecnologia é uma extensão da sua vida. A gente talvez não entende isso, que a gente é de outra geração. Mas isso são os especialistas que estão dizendo. Como a gente tem que olhar para a criança hoje. Mas tem que entender a criança hoje e orientar ela para que ela seja uma geração melhor. Para essas crianças alfas, isso aqui não é uma ferramenta. Para mim é uma ferramenta de trabalho isso aqui, de comunicação. Mas para a criança isso não é ferramenta, isso é extensão da sua vida. Seja o tablet, seja o celular, é uma extensão da sua vida. Uma parte integrada da sua vida. É impossível imaginar o mundo sem isso para uma criança. Isso é uma outra mudança que está acontecendo, mudança de visão de mundo para essa geração. Elas estão enxergando o mundo diferente. Cada vez menos elas se preocupam com diversidade. Coisa de menino, coisa de menina e assim por diante. Nós estamos vendo a guerra em Israel. O Hamas, esse grupo terrorista, atacou covardemente Israel entrando pela faixa de Gaza. Eu vi cenas horríveis. Idosos foram assassinados cruelmente no ponto de ônibus. Eu vi uma jovem sendo levada pelos terroristas dentro do carro e ela ensanguentada, parte íntima ensanguentada, braços ensanguentados, cortes, ferimentos.
E ela vai, mames, clamando socorro para sua mãe. Dentro do carro dos terroristas, entrando de uma porta, e saindo e entrando por outra. Uma cena horrível. Tantas crianças assassinadas. E eles focaram crianças e idosos, e mulheres principalmente, neste ataque. Depois eu vou falar um pouquinho antes da oração sobre isso. Mas o que eu queria dizer? Coloca uma criança muçulmana e uma criança judia, que não recebeu nenhuma influência dos pais a respeito de ódio entre raça. Eles brincam, como qualquer criança normal brinca. Eu vi uma foto que foi tirada por um missionário. Um menino palestino e um menino judeu brincando com amor, com amizade ali. Não tinha ódio no coração deles ainda. Não sei se alguém colocou ódio no coração deles. Então essa geração alfa é mais ou menos assim, eles não veem diversidade. Eles vão fazer algumas coisas diferentes nesse mundo, porque eles não veem diversidade. E eles estão sendo treinados para mudar muita coisa neste mundo. E isso é uma coisa que um pouco me preocupa por causa da inteligência artificial. E por causa de como o sistema está sendo organizado no mundo, para que as pessoas sejam dominadas pela inteligência artificial. Para que o governo mundial finalmente aconteça no mundo, será necessário que essa inteligência artificial funcione num único supercomputador. E que Apocalipse fala que a imagem da besta terá poder para falar. E aquele poder será dado pelo diabo. Então, quando esse sistema estiver totalmente unificado, aquela Bia do Bradesco, aquele assistente que você liga em algum lugar, ou liga em sua casa e pergunta, você é o Walter? Eu falo, sou. Eu estou falando com um assistente social. Quando eu percebo que é um robô, eu desligo. Então, ele está presente em todos os lugares, esse assistente social, fazendo ligação, conversando com você, e às vezes você não percebe que é um robô. Então, todo esse sistema está sendo trabalhado no mundo para ser usado pelo anticristo para o domínio de todo o mundo. E todo crente em Jesus Cristo será contra esse sistema, e quando Jesus disse que haverá perseguição, será a grande tribulação, porque o crente não vai se submeter ao sistema. E a inteligência artificial será usada com 5G ou qualquer outra tecnologia de maior avanço que venha para identificar qualquer pessoa que é oponente ao sistema e será preso. Não poderá comprar e vender, como diz Jesus e como diz os textos escatológicos. E isso vai acontecer um dia. Eu não sei se vai acontecer logo. Essa guerra em Israel, a guerra da Rússia com a Ucrânia, essas coisas atrapalham um pouco aqueles que estão trabalhando o sistema no mundo. A menos que essa guerra agora em Israel faça parte desse plano estratégico dos donos do mundo, que estão sendo manipulados pelo dono deste mundo, que é o diabo. Jesus disse que o diabo é o príncipe deste mundo. E tudo está sendo trabalhado para que esse tabuleiro de xadrez, que é a geopolítica no mundo, venha a terminar com a paz entre Israel e os muçulmanos, a reconstrução do templo em Jerusalém. Talvez esse massacre, essa guerra, seja para exterminar os terroristas do Hamas, haver paz finalmente no Oriente Médio, e os judeus possam construir o templo, e então esse será o tempo da volta de Jesus. Porque quando o templo for construído lá no Monte Moriá, onde está a mesquita sagrada dos muçulmanos, então está próximo a volta de Jesus. Será o tempo do anticristo, a besta do Apocalipse. Mas voltando às crianças. Escapei das crianças aqui. As crianças não têm essa diversidade, não brigam, não têm esse ódio. E elas veem as coisas de uma melhor maneira. E podem mudar o mundo. Se Jesus não vai voltar nessa geração, essas crianças vão fazer grandes mudanças neste mundo. Na política, na geopolítica e em todas as coisas mais. Às vezes eu penso, eu acho que eu estou na geração que vai ver Jesus vindo nas nuvens. Mas depois eu penso, mais 2000 anos se passaram e muitas gerações passadas pensaram isso. Acho que Jesus está voltando. Talvez demore um pouco mais, talvez eu não veja Jesus voltar. Talvez eu vou passar pela morte, eu vou me encontrar, correr esse risco de vida eterna, que meu irmão Dimar gosta de falar, né? Não é risco de morte, é risco de vida eterna, encontrar com o Senhor, esperar o arrebatamento quando chegar o tempo de Deus. A gente não sabe, irmãos, o dia e nem a hora. Por isso Jesus falou, não vos preocupeis com as guerras, nem com os rumores de guerras, ainda não é o fim. Então, quando estão acontecendo guerras, quando estão acontecendo essas guerras, nós temos que voltar ao começo do Sermão do Monte.
ainda quando é período de guerra, ainda não é o fim. Mas quando diz Paulo aos Tessalonicenses, quando disserem finalmente a paz e segurança, então virá sobre repentina destruição. Então a volta de Jesus não acontecerá em meio a guerras. Será um tempo que o mundo será declarado, temos paz. Aquele governo mundial terá pacificado todas as nações. E poderá dizer, agora a paz e segurança, nenhuma ameaça. Mas esse governo é o governo do diabo, é o do anticristo. E ele é de curto prazo. E os judeus vão perceber que fizeram aliança com o diabo, em vez de ser o Messias que eles estão aguardando até hoje. E quando isso acontece, então aí todo mundo se volta contra os judeus. E aí é o dia em que Jesus vem para buscar o seu povo. Então são coisas ainda que estão no tabuleiro. Nem todas estão claras ainda aos nossos olhos. Mas o desafio dessa geração alfa é muito grande. No caso, desafio de excessiva tecnologia. Isso está provocando problemas de saúde mental e saúde física. Muitos especialistas falam sobre danos do uso excessivo da tecnologia. Os alfas estão crescendo, portanto, no mundo que muda rapidamente, e isso influencia diariamente a sua vida. Outro desafio dos alfas é a necessidade de desenvolver habilidades sociais e emocionais. Por estarem ligados ao mundo digital, preferir falar com conexões, através de conexões e não contato real, eles sofrem a dificuldade de ter habilidade social, de controle emocional, e os pais precisam cuidar disso, ajudar as crianças a ter um controle emocional, um bom desenvolvimento emocional. Essa geração alfa precisa aprender a se comunicar com pessoas semelhantes, seus coleguinhas na escola, na igreja, e elas precisam fazer isso de maneira eficaz, não só um oi, mas ter realmente relacionamento de ser humano, não alguma coisa online com alguém que não está próximo e que é virtual. E elas precisam lidar com as emoções e desenvolver habilidades de empatia. O que a gente não vê nessas pessoas que têm um mundo virtual, vivem no mundo digital, é empatia. Empatia só se desenvolve em ter relacionamento com pessoas, especialmente pessoas cristãs, especialmente pessoas que são de Deus, os crentes, os pais crentes, os tios crentes, o professor da escola dominical, o líder dos embaixadores, o líder das mensageiras, os trabalhos que são feitos que desenvolvem empatia. E outra coisa importante, resiliência. O que é que uma criança geralmente não tem? Paciência, como falei agora há pouco. Aquele menino ficava desesperado por um momento, 1 minuto, 2 minutos, que a mãe precisou do celular para fazer alguma coisa importante naquele momento em que estava fazendo as compras, pagando as compras. Então, uma criança não tem paciência. E pior, ela não tem resiliência. Se acontecer alguma coisa grave, alguma coisa difícil, ela se desespera e diz, eu quero morrer. Uma criança que está vivendo esse mundo digital, qualquer coisinha, ela quer desistir, ela quer morrer. Por isso tem muito suicídio em crianças, em adolescentes em nosso mundo, porque eles não têm resiliência. Nós, gerações que sofremos muito no passado, por muitas dificuldades, por muitos problemas, a gente lembra quando, às vezes, o prato de arroz só tinha um disco voador em cima. O que era um disco voador? Um ovo. Alguns não tinham nem o ovo, tinha um caldo de uma latinha de sardinha que tinha que dividir com 10 filhos. Geralmente as famílias eram de 10 filhos. Mas da Cidinha teve 10 filhos. Você também. Muitos daquela geração tiveram 10. Meu avô teve 18 filhos, com 2 esposas. A primeira morreu, depois teve mais o dobro, né? Mais outro tanto com a segunda esposa. Então, a gente sabe o que é resiliência. Sabia o que era resistir ao dia mal, aos problemas, ao tirar uma nota ruim, ter que enfrentar, encarar o pai e mãe em casa. Hoje a criança, às vezes, não tem resiliência nem para mostrar o boletim de escola. Entra no desespero, pavor. Então, nós temos que ensinar as crianças a terem resiliência. Esses são grandes desafios na educação, na formação dos pequenos.
ajudando isso com diversão, com leveza, preparando eles para esse mundo novo que eles estão enfrentando. E é possível apontar vários caminhos. O primeiro caminho importante é que, para as crianças, essa geração alfa, os pais são seus maiores heróis. Mais do que qualquer herói que tem lá no filme, no seriado, que é muito conhecido no mundo. Você sabia disso? Para essa geração alfa, você pai, você mãe, você é mais importante. É como se fosse um ídolo, você pai, você mãe, do que qualquer herói deste mundo. Aproveite isso. Aproveite isso daí. Tem atividades corriqueiras, como brincar, como jantar juntos, oportunidades valiosas para desenvolver o vínculo afetivo com o seu filho, com desenvolvimento emocional. Ajude a aprender como adquirir conhecimento por experiência, especialmente vívida, com pessoas de carne e osso. Incentive a ter habilidade para desenvolver pensamento crítico, habilidade de resolver problemas reais da vida, a compreender e transformar a realidade complexa que vive neste mundo. Tudo isso é possível e o seu papel como pai, como mãe, neste mundo tão diferente, é fundamental para a criatividade dos filhos, para a empatia, para desenvolver inteligência socioemocional nessa infância. Mais prementemente, ou mais urgentemente, nós precisamos voltar para aquela frase de John MacArthur: precisamos orar por nossas crianças. O que estamos enfrentando hoje é feroz, uma cultura armada para destruí-las, fruto de uma agenda anti-Deus, anticristo e anti-escritura. Por isso, é muito importante a oração. Eu não vou conseguir entrar na flecha hoje, falando sobre a importância da flecha, como a flecha está na mão do pai, que é o guerreiro, está na mão da mãe, que é a guerreira. Como isso é importante, o versículo 4, quando diz que o filho, versículo 4, como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Vou deixar para a próxima oportunidade, se eu viver, se Deus permitir, continuaremos no domingo que vem. Enquanto isso, lembre-se disso, esse filho, essa filha, é uma herança, é um presente de Deus. E todo esse mundo em que eles estão mergulhados, conectados, em grande parte, quase sua totalidade, é feroz. Ele está sendo manipulado para destruir a sua criança, para destruir a sua família, para destruir o sistema que Deus estabeleceu no mundo, que é família, que é povo dele neste mundo, que é a igreja dele neste mundo. O que está acontecendo com Israel é apenas uma demonstração disso, só porque Israel é povo de Deus. Lembra quando eu preguei? Hitler queria exterminar o povo hebreu, o povo judeu, e a percepção que tinha naquela época, não lembro agora o teólogo alemão que falou isso, ele disse, ele queria fazer isso, Satanás quer fazer isso, porque Israel, preste atenção se você nunca ouviu isso, Israel é a prova da existência de Deus. Israel é uma nação que prova a existência de Deus. Desde a sua origem foi milagre. Milagre de Sara ter bebê, de ter o seu filho Isaac, quando não podia ter, na sua velhice, não tinha mais fertilidade. Rebeca era infértil também. A segunda mãe dessa família também era estéril. Isaac orou por 40 anos para que Deus enviasse uma criança para aquela família.
E Deus enviou Esaú e Jacó. Jacó é o herdeiro que segue as gerações. E Jacó vai dizer de Jacó, que de Jacó nascerá um que terá o seu reino não deixará de existir jamais, será para sempre. É Jesus, filho de Davi. Toda a profecia, desde Abraão, passando por Davi, por todos os séculos, por todas as intenções do diabo de riscar esse povo do mapa, de destruir essa nação na história, falhou, porque Deus cuida desse povo. Esse povo é sinal da existência de Deus no mundo. E Paulo fala em Romanos que nos últimos dias, perto da volta de Jesus, o Israel, que até hoje não reconheceu Jesus Cristo, essa é uma razão porque Hitler queria exterminar Israel. Eles devem morrer. Eles rejeitaram Jesus Cristo. Muitos pastores apoiaram Hitler naquele tempo. Eles tinham uma visão errada do castigo sobre Israel. Eles tinham uma visão errada do plano de Deus para Israel, que está muito claro em Romanos. E que o remanescente será salvo. Não pode. Esse povo jamais será extirpado da terra, porque o remanescente será salvo. Na volta de Jesus, antes de Jesus voltar, o remanescente desse povo, Israel, será salvo. Se converterá a Jesus Cristo como seu Salvador, seu Messias, que foi rejeitado há 2000 anos atrás. Isso vai acontecer um dia. Enquanto estamos nesse intervalo, nós estamos vivendo o tempo chamado tempo da graça. A porta está aberta para a salvação dos gentios e dos judeus, judeus que se converteram, judeus que estão se convertendo ao longo da história, mas não como nação, ainda não. Como nação, ainda não. Então nós estamos vivendo esse tempo da graça. E é por isso que Deus tem misericórdia de nós. E nós temos os filhos, e nós devemos ensinar esses filhos a viver a graça de Deus, a entender a graça de Deus, e que sem a graça de Deus nós não podemos sobreviver. Uma parte desse salmo que eu vou continuar falando, fala sobre como nós dependemos da graça de Deus. E nós estamos criando os nossos filhos, nós estamos formando nossas crianças, as crianças estão sendo geradas, estão sendo preparadas para vir a este mundo, e nós temos muitos planos. Nós queremos lançar essa flecha no caminho, na direção certa, e alcançar o alvo. Mas alguma coisa pode acontecer no caminho, durante esse voo. Algum desastre pode acontecer. Uma tempestade, uma ventania pode acontecer. Alguma coisa pode impedir que a flecha alcance o alvo. E aí entra a graça de Deus. Assim como Deus fez com que o povo dele sobrevivesse até hoje, por causa da sua graça, assim Ele está cuidando de você, da sua família. E assim nós podemos ensinar nossos filhos a confiar na graça de Deus, a depender da graça do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Os planos falham, os projetos falham, tudo que fazemos pode ter um erro e a gente não está enxergando, mas Deus pode entrar com a sua graça e com a sua misericórdia e transformá-lo num milagre, numa restauração, numa recuperação, num grande livramento, numa grande salvação, numa grande bênção. Por isso que o salmista começa dizendo, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a família, em vão é todo o trabalho. Ó, que Deus nos abençoe e que Ele esteja conosco cada dia, para que a nossa família seja edificada pela sua graça e pelo seu amor. Amém.